Olá, estamos aqui de novo com aquelas conversas maravilhosas com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu estou aqui com a Alessandra Buarque, de Maceió, Alagoas, e eu estou muito feliz porque essa é uma conversa muito esperada e nós vamos conversar. Eu vou passar para a Alessandra, ela vai se apresentar. Minha querida, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, Suzana. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando o seu canal. Que bom estar com você nesse bate-papo. Desde já agradeço o teu convite, saudando, né, as pessoas que te acompanham, que recebam o meu abraço. Sou Alessandra Buarque de Araújo, de Maceió, Alagoas. Vou até anotar aqui de Araújo. Vou colocar o teu nome completo, querida. Seja muito bem-vinda. Conta pra gente, Alessandra, sobre esse teu trabalho, tu andaste fazendo um texto, um artigo, sobre a questão mesmo feminina, sobre a questão das mulheres dentro do espiritismo. Eu vou te passar a bola e tu manda brasa. Isso, Suzana. Eu participei de um evento, né, da Associação Espírita Internacional, né, que hoje é a CEPA tem esse nome. Então, a CEPA Brasil fez o quinto encontro, né, dos amigos e amigas da CEPA em novembro do ano passado, e eles abriram para que as pessoas se inscrevessem e apresentassem trabalhos. Eu participo do Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, o IFEP, né? É todo aquele processo que você conhece bem da história dos espíritas que estavam nos centros espíritas, né, do movimento espírita, e depois se Sim, encontraram na internet, né, com os movimentos progressistas. Eu também sou uma dessas, encontrei o Alexandre Júnior, encontrei o Lindenberg, né, e aí eu fui sim. acompanhando, eu já conhecia o seu canal, fui acompanhando várias pessoas. E do IFEP, nós criamos um fórum de mulheres espíritas do IFEP, um Olha, fórum que onde, maravilha. isso foi em 2021, né? Fizemos um ano passado, e nós criamos esse espaço exatamente para compreender os lugares das mulheres no Espiritismo, né? Ou os não lugares, né? Ou os Em não algum, lugares, em porque aí a alguma. gente, essa demanda nossa, ela vem exatamente dessa compreensão, né, das mulheres serem invisíveis, silenciadas, esquecidas, né? Então, Uhum. eu escrevi esse artigo para a CEPA, e aí nós participamos do evento que foi em Santos, né, um grupo Ai, que maravilhoso, delícia, do menina. pessoal, do Centro Espírita lá do Allan Kardec, pessoal do SEAC, né, junto com o pessoal da CEPA Brasil, e aí eu apresentei exatamente o artigo sobre esses lugares das mulheres no Espiritismo, trazendo a experiência desse processo nosso no Fórum de Mulheres de FEP. E a partir daí, eu me interessei, né, particularmente, em ler mais, né, pesquisar mais sobre os lugares das mulheres no Espiritismo. Então, nós fizemos um. Suzana, à medida que eu for Claro, falando, você pode interromper, tá certo? tranquilo, tranquilo. Qualquer Nós dúvida eu fizemos, grito. nós fizemos um evento durante esse um ano no IFEP, que foi a primeira semana Amélie Boudet de Mulheres Espíritas. Então, nessa primeira semana, nós Ah, trabalhamos uma semana estuda. com temáticas exclusivamente femininas e feministas, trabalhamos com conferências e mesa redonda. E aí nós trouxemos a professora Célia Ribas, que é a professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem um Sim, livro, né, Afinal, Espírito e Religião. Ela é sim. pesquisadora de No Sociologia da Sejus, Religião. no Sejus, que é o coletivo de estudos do qual eu faço parte, nós estudamos esse livro da Célia Ribas. Então, nós trouxemos a Célia, nós trabalhamos com a Joyce da Abrepaz, a Sandra do Movimesp, né, do qual a gente faz parte, o Movimento Mundial de Mulheres Espíritas Sim. pelos Direitos Humanos. Nós trouxemos a Ana Cláudia Laurindo, nós trouxemos a Isabel Guimarães, do coletivo Maria Filipa, né, e as mulheres também do próprio Fórum de Mulheres do IFEP, e a colega Clícia também, do coletivo Girassóis, e a Lídia. Quer dizer, foi assim Conheço todas, são pronto, maravilhosas. foram Um momentos muito time. ricos, viu, Suzana, onde nós pudemos ouvir, Que né, bacana.
e construir caminhos, buscar possibilidades, porque assim, em todo esse universo, né, desde que a gente vem se aproximando mais do estudo do espiritismo, nós percebemos que as mulheres foram invisibilizadas. Sim, No movimento espírita brasileiro, a maioria das pessoas não sabe quem foi Amélie Boudet. sim. Por isso, não é isso? Por Nem isso a que nós Nália chamamos. Franco. Não. Uhum. Aí nós começamos o trabalho pela Amélie Boudet, né, no nosso Fórum de Mulheres Espíritas, porque nós quisemos trazer um marco lá de Kardec, né, Sim. e Começar do início, sim. isso, e Uhum. desmistificar que a Amélie Boudet não foi apenas a esposa de Kardec, né? Ela já era Amélie Boudet quando ela conheceu o professor Rivaio, né? Então, assim, ela já era uma mulher de expressão, né? Como educadora, já era mais velha do que Kardec, então já estava formada quando ela conheceu ele, enfim, tem toda a história dela que nós apresentamos no Fórum de Mulheres, fizemos uma live apresentando a Meli, fizemos uma outra apresentando a Nália Franco, fizemos uma outra Que- apresentando o Bertie Fo. Isso está tudo na playlist lá do canal do YouTube do IFEP. Né? E Sim, aí eu sempre. desculpa eu interromper, viu? Vai falando, porque se Vá deixar falando. eu. Desculpa também eu de vez em quando dar uns. A Afinal, gente, é um bate-papo, né, a gente vai Alessandra? se ajeitando aqui, né? Sem nos atropelarmos. Não. Então, assim, a gente começa a perceber o seguinte: hoje, né, na nossa vivência do século XXI, nós já temos várias mulheres que estão no espiritismo, no movimento espírita hegemônico, que são presidentes de casas espíritas. Mas você já viu alguma mulher presidente da FEB? Não. Uh-uh. Não, nós Uh-uh. não temos mulheres presidentes da FEB. E aí a gente vai mais para um recorte da questão racial, da questão, né, além do gênero. Sim. Quantas mulheres negras nós temos que são palestrantes? Nossa, é Né? muito Porque raro. o corte não é só de gênero, né? É a Sim. interseccionalidade. Você tem que trabalhar gênero, tem que trabalhar raça, né? Tudo nesse contexto mais amplo. Então, a gente começou a perceber, por exemplo, no Brasil, quando o Espiritismo surgiu, quem nós temos de destaque? Nós temos Telles de Menezes, na Bahia, nós temos os intelectuais franceses, quando chegou no Rio de Janeiro, todo aquele grupo que, quando a gente vai estudar a história do Espiritismo, a gente só vê homens. Uhum. Sim. E isso começa a incomodar, né, Suzana? Não, Não, não por só favor. hoje, mas a gente percebe que nos foi negado conhecer esse protagonismo das mulheres no Espiritismo. Foi Sim. negado isso para a gente, Sim. né? E o movimento, a instituição, espiritismo, não valoriza palestrantes, nem as médiums, Perfeito. sabe? As mulheres acabam sendo, né, colocadas assim de lado e os seminários são dominados por aqueles mesmos Os homens, mesmos. Por os exemplo, mesmos de séculos. Ivone Pereira, Zilda Gama, pouco É, se fala dessas, mal se né? fala. Ninguém conhece. E aí você percebe, acompanha. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vamos fazer um evento espírita. Aí na bancada você vê, né? Às vezes você vê 3 homens e uma mulher, ou 2 homens e uma mulher, ou só homem. É Às vezes impressionante. é só homem. Né? É assim, impressionante. Então, foi nesse contexto que eu me interessei em fazer, em escrever, né, esse artigo, na verdade, sobre os lugares das mulheres no Espiritismo. Que E aí foi legal. bem interessante, porque, de alguma forma, eu trato do machismo, né, nos Sim, ambientes espíritas, que é exatamente isso que você falou. Nós não temos espaço nos sim, centros espíritas, a mulher ela fica ou na recepção, né, do centro sim, espírita, ou ela fica no atendimento fraterno, né, que é aquele acolhimento que é feito no primeiro contato que você chega no centro espírita. E até por conta da nossa herança de mães educadoras, né, a mulher sempre teve esse papel de educadora na família. E eu também faço uma identificação do protagonismo atual, né, das mulheres no movimento espírita, porque a partir do crescimento dos coletivos espíritas progressistas,
né, já se percebe que as mulheres estão ocupando Nossa, os espaços, né, que antes eram negados. Então, nossa. Olha quantos livros de escritoras, né, dentro do movimento progressista já surgiram. exato, Coletivos coordenados só por mulheres. É impressionante, é água e vinho, assim, a diferença. E em pouco tempo, né, Alessandra? Em pouco em pouco tempo, tempo. Veja quanto que se... o próprio Movimesp, né, que é o Movimento Mundial de Mulheres Espíritas pelos Direitos Humanos, que são só mulheres, né, já tem esse protagonismo. O Fórum de Sim, Mulheres Espíritas do IFEP, o seu canal, não é, que é não, eminentemente feminino, quer dizer, foi um avanço grande. a gente conseguiu coisas Mas, interessantíssimas, mas sabe? isso ainda é muito pouco, né? A gente sabe. Exatamente, porque o estrago, a questão toda, ela é de muito tempo, né? Ela é da chegada do espiritismo no Brasil. Nós estamos aqui praticamente há 2 séculos nessa mesma situação. Nessa atual. E, e as mudanças, elas vão acontecendo, até que aconteceu bastante coisa em pouco tempo, né? Até porque, Suzana, a nossa formação, a formação, né, da nossa sociedade brasileira, a formação do povo brasileiro, tem toda essa característica do patriarcado, né? Nossa, Então, a cada geração, nós reproduzimos isso, né? As próprias mulheres ainda reproduzem certos discursos, sim. né, que em verdade não poderiam mais ser reproduzidos, mas isso é todo, não é, é todo um contexto realmente histórico, social, cultural. A mulher vivia no lar, né? É. E É, tem obras, né? Obras psicografadas, que eu já estou assim, meio saturada disso. Mas tem obras aí com discursos assim de uma infelicidade, de um machismo, de um atraso que é inacreditável, perfeito. que coloca a A, mulher assim lá no... a própria obra de Kardec, né, os livros de Kardec, eu gosto muito do conceito que Dora Encontre fala, que é a questão da polifonia nas obras de Kardec, ou seja, são várias vozes, né? Às Sim, vezes você vê algumas contradições nas próprias revistas, não é? sim, Você percebe nos próprios livros, existem algumas contradições. Então, por exemplo, com relação à questão da mulher, lá na lei de igualdade, né? Questão dos sim, direitos da mulher, a mulher é igual ao homem, né? Ela foi criada, né? Nós fomos criados iguais. Mas em determinados momentos, na própria revista Espírita, acho que foi um dos primeiros trechos lá que Kardec fala do papel da mulher, é meio estereotipado com a mulher bela, a do doçura, lar, né? Aquela aham. coisa, né? Aquela candura, né? Do lar. A mulher tem um papel para o lar, o homem tem um papel para o exterior, são atributos diferentes, enfim, Sim, sim. né? Eu tenho assim muito Século interesse, XIX, né? vamos levar em conta, né? Leva em conta. E aí também reproduziu, né? Kardec É, também reproduziu a sociedade em que ele viveu, né? Tem tudo a reprodução. exatamente. E assim, o meu objetivo, a minha vontade, o meu desejo, Suzana, é me aprofundar nessa pesquisa da obra de Kardec, fazendo um diálogo com obras feministas, sabe? Tentar Que, fazer um entrelaçamento, sabe? Perpassar uma coisa com a outra, enfim. que Vamos ver se eu bacana. consigo, né? Trabalho lindo. Eu até vou deixar o link do canal do YouTube Do da, IFEP do IFEP, e, né? e Do da CEPA, Instituto. né? Também, onde está lá o e-book. Também. Sempre que eu converso com as mulheres da CEPA, eu deixo lá. Mas eu vou deixar de novo. Normalmente a Sandra pede que eu deixe o do canal Allan Kardec, que é onde tem os vídeos, né? Sim, pronto, pronto. Que é Eu, onde eu eles... falo do e-book, porque o e-book que a CEPA Brasil produziu desse evento, onde está esse Aí tá no artigo, site. Eu vou está deixar o no do site site da também. CEPA. Eu vou Assim, deixar. foram vários trabalhos, não sei se foram 15, 16 trabalhos, e todos foram condensados nesse e-book. Muito interessante, Suzana. Ah, eu vou Tem vários deixar. artigos legais lá. Vou deixar. Porque é assim que a gente cresce. A gente ajuda as pessoas também a encontrarem material bacana É, vai para trocando, estudar, né? né? A É gente vai assim. trocando.
Porque ficar eternamente naquela mesmice que a gente estava. Não sei, eu acho que muitos de nós também estávamos acomodados, né, É Alessandra? verdade, Infelizmente. é verdade, Às é vezes, verdade. às vezes eu fico pensando, olha, se não tivesse acontecido toda esse horror, talvez a gente tivesse lá ainda acomodado naquele, sabe, No se nosso sentindo cantinho, constrangido, isso. mas aguentando, né? É Às vezes, porque, sem poder falar muito, porque a visão crítica disseram para nós que baixava a vibração, né? Se você fosse fazer alguma sim! crítica em algum momento de estudo, baixa a vibração, né? Olha que absurdo. Quando você critica, você está julgando, não julgue, né? Olha, Confunde muita crítica com o julgamento, então termina que você vai se acomodando, é como você falou. exatamente, Foi exatamente. preciso descortinar esse véu, né? Foi preciso. Para Uhum, que a gente pudesse perceber que existem outras interpretações do Espiritismo. Né? exatamente. Eu ontem fiz uma palestra lá para o pessoal do SEJA de Aracaju, que é um centro espírita, falando sobre a origem e a formação do Espiritismo no Brasil, né? Olha que bacana. Dizendo para eles que essa coisa do Espiritismo hegemônico como religião, né? Isso foi a Uhum, apropriação de um discurso de um grupo que venceu a disputa, né, entre os ex- científicos e os místicos, sim, né? Então, assim, exatamente. se afasta muito da proposta de Kardec. E aí é como você fala, é interessante que você faça esse trabalho, né? Eu acompanho bastante os vídeos que você faz, porque a gente aprende e é importante divulgar isso. É, Porque e eu nesse converso com. ambiente dos centros, desculpe, nesse ambiente Não, dos centros, as pessoas não têm espaço para conhecer isso, exato. não é? E eu tento conversar, Alessandra, com pessoas muito diversas, sabe? Sim, sim. Com visões mesmo diversas, porque eu acho que nós vamos enriquecendo cada vez mais esse nosso caminho, sabe? Às vezes vem um que é um pouco mais religioso, às vezes vem um que é totalmente laico, às vezes vem. Isso é maravilhoso, porque quem Eu assiste concordo. pensa: olha, eu consigo também, eu me encaixei, eu me vi ali, E né? são as várias faces do Espiritismo que a professora Célia Ribas fala no livro dela, né? São várias faces. Então, quando o movimento espírita brasileiro ele define hegemonicamente o Espiritismo como uma religião, o que foi que aconteceu? Nós nos afastamos. Eles Aquele grupo, mutilaram, não é isso? eles mutilaram o, o- a, a a doutrina, formataram Exato. para eles, e arranjaram maneiras de expulsar as outras pessoas com essas alegações que tu disse, baixa vibração, tá obsediado, não é? Perfeitamente. Então, Suzana, essa proposta de dialogar mais sobre as mulheres é no sentido de que também, né, já continuando a nossa conversa sobre esse tema, é que as mulheres busquem mais ler mulheres, né, pesquisar sobre mulheres. Tem um pesquisador, o Clóvis Brito, que pesquisou sobre a fundação a chegada do espiritismo em Goiânia, e ele concluiu que foram as mulheres Que que deram levaram. o pontapé lá na sociedade goiana na época. E não tem Olha, nenhum registro disso, essas mulheres não escreveram nada, não tem nome delas em lugar nenhum, sim. sabe? Ele foi fazer pesquisa de campo, não, acho que foi tese de doutorado dele. Então, assim, como ele ficou sabendo disso? Né? Porque na tese de doutorado ele foi em loco conversar com as pessoas, mas não tem uma memória escrita. Então, essa também Olha, foi uma das intenções minha de deixar escrito, sim, né, nesse artigo, esse registro desse sim. processo que a gente trabalhou no Fórum de Mulheres do IFEP, para que em algum lugar fique escrito que isso Ah, com aconteceu. certeza, com Né? A certeza. gente precisa fazer mais isso, produzir mais, escrever mais, né, falar mais. Eu lembro muito da Isabel Guimarães, eu falo muito, viu, Suzana? Você vai Hum. me cortando aí. Eu que falo muito, querida, eu só tô falando menos que eu tô rouca. Só Eu me isso. lembro muito da Teve Isabel sorte. Guimarães, que é lá do coletivo Maria Filipa, da Bahia. Gosto demais da Isabel, lá de Sim, vou Salvador. falar com ela semana que vem, eu Ai, acho, com a outra. maravilha. Uma vez ela me disse assim, acho que foi nesse evento mesmo da Amélie Boudet, a semana que a gente fez, ela disse assim, quando te convidarem, mulher,
para qualquer evento, para qualquer palestra, pegue o microfone e fale. Ou seja, Não não tenha negue, medo. É. não tenha medo, faça isso. Então, a partir desse momento, às vezes eu digo, puxa vida, será que eu vou dar conta disso? Aí eu Que lembro lindo. dela, eu disse, vou Fale, pegar o mulher. microfone, fale, mulher. Né? Você Deixa eu tem te potencial contar. para isso. Não, temos sim. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fazia palestra aqui na minha região, né? Em algumas casas, assim. Tu acredita que várias, aconteceram várias vezes. Eu terminava de fazer a palestra, levantava da mesa um homem que estava sentado naquela mesa ali e quase que refazia a minha palestra. Tu acredita nisso? Não acredito. Aí vai dizer, complementando, né? Aí faz uma outra. Complementando, e ele ficava meia hora Pronto, complementando, modificando, pronto, enquadrando exatamente. as minhas palavras. Tu acredita? Nossa, aquilo me dava uma fúria. Aí eu Agora pensei, veja se isso agora não vai baixar acontece. minha vibração. E o inverso, Suzana, não acontece, né? Não, a gente tem educação, né, menina? Pense. Capaz que a gente vai fazer um desaforo desse, né? Mas É tremendamente complicado, mas acredito que as mulheres estão se fortalecendo, né? eu Estão acho. acreditando mais no seu potencial, né? Percebendo que podem falar, que tem um domínio de alguma área, ainda que você não tenha um domínio, Sim, claro que ninguém vai ter o domínio completo, de tudo, né? claro, mas a gente. Mas você tem um domínio de uma área, você tem um domínio de outra, e você vai trazendo. Inclusive, a gente conversava muito nessa semana Belle Budê, que tinha colegas que diziam, mas eu nunca trabalhei fora, eu sou do lar. Como é... Gente, você tem uma experiência de vida, né, no Claro, meu lar, Deus. né, É, com todo o trabalho que você fez, né, junto com a sua família, criação de filho, relação muitas vezes de companheiro, companheira, enfim, todos nós temos uma experiência para todo mundo contar, tem o que dizer, não né, é isso? Alessandra? Exato. Então, nós precisamos incentivar essas mulheres. Ainda Sim, somos poucas, sim. né? Eu acho Então, muito assim, linda. convide Diz. muita mulher, viu, Suzana, para cá. Sim, nossa, eu tento, mas eu vou te dizer, eu tenho problemas. Eu tenho É? problemas para encontrar mulheres que aceitem esse convite. Ah, Tá vendo? viu? É difícil, guria, é difícil. Porque ficam inibidas, ficam intimidadas mesmo. Por isso que eu tento fazer essa coisa acontecer da forma mais descontraída e amalucada possível, para, sabe? Para Malucada é descontrair. ótimo. Para descontrair a mulherada, guria. Teve uma que eu consegui convencer a vir falar comigo, dizendo para ela assim, nós vamos fazer de conta que nós estamos sentadas num banco de praça tomando um chimarrão. E nós vamos ficar conversando assim. Aí ela Aceitou. aceitou. E eu levei a conversa nesse nível. Tipo assim, nós estamos aqui, sabe? E é Mas é isso. exatamente por essa condição de não se ver, né, de não se enxergar Sim, naquele lugar, né? sim, Muitas dizem que não tem lugar de fala, né? Que é a palavra, o termo da moda, sobre aquilo. Ah, mas eu não sei falar sobre isso, mas fala sobre o que você sabe, mas né? claro. Meu Então, Deus do céu. Tem mulheres com uma experiência inacreditável em termos de mediunidade, de trabalhos dentro de uma casa. Tem muita coisa para e a dizer. gente não conhece, né? E a É, gente não conhece. E como é que uma mulher vai se identificar com a outra se não enxergá-la, se não estiver vendo, exato, exato. né? Por isso Se que esse você só vê nosso grupo, homem. esse nosso grupo ali, é um presente, sabe? Esse grupo Verdade. de mulheres espíritas é a Sim, coisa mais linda, aquele grupo. Que tu vê as mulheres ali né, se trocando, né? comunicando. Se comunicando, Algumas aprendendo. despertaram, eu consegui ver isso. Algumas, sabe, estão fazendo coisas incríveis nos seus canaizinhos sabe, canais na rede social. Desabrocharam as mulheres. Que bom. Que lindo, né? Que lindo. É um pontapé, né? Sabemos Nossa!
é um processo lento, longo, por conta de, como você falou, Sim, 2 séculos de tradição aí de, né, sim. de muita submissão, né, de coação, inclusive, né, mulheres Ai, coagidas, meu Deus, né, não posso mulheres mais. silenciadas. É, eu não posso mais ver, sabe, aqueles médium de terno e gravata, parecendo uns pastor neopentecostal, falando aquelas barbaridades. Aquilo, olha, para mim, aquilo, se espiritismo for aquilo, eu já estava Não, fora há e muito eu tempo. vi um card de um evento, de um congresso que vai haver não sei onde, na internet, que só tinha uma mulher. Eu Nossa, acredito que tinha uns 8 ou 9 homens, né? E só tinha uma mulher. Por que não dá oportunidade, né, às mulheres? Começa a convidar mais mulheres para as palestras dos centros espíritas, né? Começa é. a passar mais responsabilidades para as mulheres nas direções, né? Não, é incrível. É uma coisa impressionante. As mulheres estão nos centros. Eu falo centros espíritas porque esse trabalho nosso mais virtual, né, o lugar não aparece como aparece no presencial. Mas você chega nas casas espíritas, onde você vê as mulheres na cozinha, no lanche, na É, recepção, né? Aí quando aham. você chega no salão principal, dirigindo mesa, estão os homens, palestrando, estão os homens. Não que esses lugares, né, que as mulheres estão ocupando na cozinha, na recepção, não sejam importantes. Sim, mas as mulheres somente estão nesses lugares, né? A elas não é Sim, permitido chegar no grande salão, digamos assim. exato. É, em alguns lugares, realmente. Em alguns lugares ainda é assim. Elas são interditadas mesmo. É verdade. Querida, nós temos 8 minutinhos. Eu vou te Sim, passar esses 8 minutos integralmente que bom. para que tu faça o que tu quiser, que tu dê a tua palavra final, teu, sabe, tira lá. Tu sabe, Alessandro, olha como é que eu sou. Eu digo que eu vou te dar todos os 8 minutos, já estou roubando. Sabe que isso que a gente está fazendo também é um trabalho espiritual, sabe? Além de ser um trabalho de comunicação e de resgate, né, de conhecimento, nós também estamos fazendo um trabalho espiritual. Então, te passo a bola e faz aí a tua despedida, que foi muito lindo. Eu adorei te conhecer e Que conversar contigo. bom, Suzana. Foi um prazer imenso, né, estar com você, dizer para as mulheres, principalmente, que assistem e acompanham o seu canal, que nós estamos nesse processo de descoberta, né, de encontro, de buscar os nossos lugares no espiritismo e na sociedade, que os homens nos acompanhem, que estejam conosco, que compreendam, E né, nos que nós respeitem. temos e nos respeitem, que nós temos um papel fundamental, que nós, mulheres espíritas, busquemos sempre no ato fundador, que é Kardec, né, a nosso pontapé para o estudo do espiritismo, a partir de Allan Kardec. Eu gosto muito de frisar isso, né, porque a literatura mediúnica ela vem de forma acessória, né, Kardec é o ato fundador. Então, mulheres, leiam mulheres, escutem mulheres, peguem o microfone e falem, né? Verbalizem, e vamos construir momentos nossos, e mostrar para a sociedade que as mulheres espíritas têm os seus lugares. E eu gostaria, Suzana, né, de saudar, encerrando o seu grupo, e se der um tempinho, ler rapidamente um poema. Claro, faz O, bro, isso, que lindo. o broto é silêncio. O broto é silêncio em ação. No desperceber, ele fortalece a vida, a mudança, a fecundidade curativa. No caos, o barulho conduz energias. Dentre as agonias, o silêncio inteligente é diligente. Retrair nem sempre é covardia. Que a força da semente seja intensa para que possamos ter colheita de futuro, após a tempestade desses dias. Escuridão produtiva, companheira da luz. Miolo que rebenta e acena para os lados dos ventos, traz nutrientes para o correr do tempo. Ação silenciosa do que se ama, amanhece novo dia eternamente. Esse poema é do livro Florescer, da Ana Cláudia Laurindo, a mulher Que lindo, espírita, do qual eu fiz a apresentação de capa, que né? Então, lindo, que lindo. com o poema de uma mulher, né, espírita, Sim. eu quero fechar esse nosso diálogo,
te agradecer Querida. muito, te parabenizar, tá certo? Por esse Obrigada, querida. trabalho, Muito e obrigada. dizer que nós temos a força, né? Sim. Como as super-heroínas, e E unidas, né? Unidas unidas. sempre, porque uma mulher faz a outra levantar, né? Uma estende a mão para a outra. Esse deve ser o nosso lema sempre. Vamos Adorei. juntas. Adorei a nossa conversa. Um Grande grande beijo para beijo. ti. De repente, no próximo semestre, eu vou andar te sondando de novo. Vai te Ok, preparando. querida. Tá bom, um abraço para ti, muito obrigada. Fica bem, querida. Grande Fica beijo. bem. Tchau, tchau.